Olá, obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal. Você sabe quanto dinheiro precisa ter guardado para se aposentar? 500 mil? 1 milhão? 3 milhões? A resposta vai chocar você, porque provavelmente é muito mais do que você imagina. E se você não souber esse número exato, pode estar caminhando direto para um desastre financeiro na velhice. Fique até o final desse vídeo, porque vou te mostrar a conta real, sem enrolação, e revelar o erro que 90% das pessoas cometem ao planejar a aposentadoria. Aqui a gente fala a verdade sobre dinheiro, aposentadoria e como envelhecer bem sem depender de ninguém. Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo que pode mudar completamente sua vida financeira. E deixa aquele like se você quer garantir uma aposentadoria tranquila. Hoje vamos resolver de uma vez por todas a pergunta que todo mundo faz: quanto eu preciso juntar para me aposentar? E olha, essa não é uma pergunta simples, porque a resposta depende de você, do seu estilo de vida, dos seus sonhos, da sua idade atual. Mas calma, eu vou te dar uma fórmula clara e simples para você calcular o seu número, aquele valor que vai te dar liberdade financeira e tranquilidade para viver sem se preocupar se o dinheiro vai acabar. E atenção, vou revelar também os 3 maiores erros que as pessoas cometem nesse cálculo. Erros que podem custar décadas de trabalho a mais ou uma velhice de aperto financeiro. Vamos começar destruindo um mito muito comum. Muita gente acredita que com R$ 1 milhão guardado está tudo resolvido, aposentadoria garantida, certo? Errado! Deixa eu te mostrar a matemática real e você vai entender por que esse número pode ser uma armadilha perigosa. Se você tem R$ 1 milhão investidos e precisa viver disso por 30 anos, que é um tempo realista, se você se aposentar aos 60 e viver até os 90, você teria aproximadamente R$ 33 mil por ano para gastar. Faz a conta comigo. Isso dá menos de R$ 3 mil por mês. Consegue viver com R$ 3 mil por mês? Talvez sim, talvez não. Mas espera que tem mais. Ah, mas o dinheiro vai render. Você pode estar pensando. Sim, vai render. Mas a inflação também vai corroer seu poder de compra ano após ano. E tem um detalhe que a maioria das pessoas esquece: os gastos com saúde aumentam muito com a idade. Então, aquele 1 milhão que parecia suficiente pode virar um problema sério. A verdade que ninguém te conta é que 1 milhão pode ser suficiente para algumas pessoas com estilo de vida mais simples, mas é completamente insuficiente para muitas outras. E sabe qual é o maior problema? As pessoas escolhem um número aleatório sem fazer as contas certas. É como viajar sem saber o destino. A pergunta não é quanto eu preciso de forma genérica. A pergunta certa, a que realmente importa, é quanto eu gasto por mês hoje e quanto eu quero gastar na minha aposentadoria. Porque é a partir dessa resposta que você descobre o seu número mágico, aquele valor que vai garantir sua tranquilidade financeira. E atenção, vou revelar também os 3 maiores erros que as pessoas cometem nesse cálculo. Erros que podem custar décadas de trabalho a mais ou uma velhice de aperto financeiro. Vamos começar destruindo um mito muito comum. Muita gente acredita que com R$ 1 milhão guardado está tudo resolvido, aposentadoria garantida, certo? Errado! Deixa eu te mostrar a matemática real e você vai entender por que esse número pode ser uma armadilha perigosa. Se você tem R$ 1 milhão investidos e precisa viver disso por 30 anos, que é um tempo realista se você se aposentar aos 60 e viver até os 90, você teria aproximadamente R$ 33 mil por ano para gastar. Faz a conta comigo, isso dá menos de R$ 3 mil por mês. Consegue viver com R$ 3 mil por mês? Talvez sim, talvez não, mas espera que tem mais. Ah, mas o dinheiro vai render, você pode estar pensando. Sim, vai render, mas a inflação também vai corroer seu poder de compra ano após ano. E tem um detalhe que a maioria das pessoas esquece: os gastos com saúde aumentam muito com a idade. Então, aquele 1 milhão que parecia suficiente pode virar um problema sério. A verdade que ninguém te conta é que 1 milhão pode ser suficiente para algumas pessoas com estilo de vida mais simples, mas é completamente insuficiente para muitas outras. E sabe qual é o maior problema? As pessoas escolhem um número aleatório sem fazer as contas certas. É como viajar, sem saber o destino. A pergunta não é quanto eu preciso de forma genérica. A pergunta certa, a que realmente importa, é quanto eu gasto por mês hoje e quanto eu quero gastar na minha aposentadoria. Porque é a partir dessa resposta que você descobre o seu número mágico, aquele valor específico que vai garantir sua tranquilidade financeira. Agora vem a parte boa, a fórmula que vai mudar sua vida.
Existe uma regra famosa no mundo dos investimentos chamada regra dos 4%. Ela foi criada com base em estudos de décadas sobre aposentadorias bem-sucedidas nos Estados Unidos, analisando diversos cenários econômicos, crises, períodos de alta inflação e tudo mais. A regra diz o seguinte: você pode sacar 4% do seu patrimônio total por ano, com segurança, sempre ajustando pela inflação. E seu dinheiro tem mais de 95% de chance de durar 30 anos ou mais. Isso significa que você não vai ficar sem dinheiro. Então a fórmula matemática é simples e direta. Patrimônio necessário é igual a gasto anual desejado dividido por 0,04. Ou de forma ainda mais prática para você calcular, patrimônio necessário é igual a gasto mensal desejado vezes 12 vezes 25. Sim, você leu certo. Você precisa de 25 vezes o seu gasto anual guardado. Parece muito, né? É porque realmente é um valor significativo, mas é isso que garante segurança. Agora, deixa eu te dar exemplos concretos para você visualizar melhor. Vamos calcular para diferentes estilos de vida e você vai ver como isso funciona na prática. Primeiro exemplo, aposentadoria modesta com R$ 3.000 por mês. Se você quer viver com R$ 3.000 por mês na aposentadoria, o gasto anual seria de R$ 36.000. Aplicando a fórmula, o patrimônio necessário seria 36.000 vezes 25, que dá R$ 900.000. Então você precisaria de quase 1 milhão para ter uma aposentadoria modesta. Segundo exemplo, aposentadoria confortável com R$ 6.000 por mês. Gasto anual de R$ 72.000, patrimônio necessário de 72.000 vezes 25, que resulta em 1.800.000. Aqui já estamos falando de quase 2 milhões. Terceiro exemplo, aposentadoria premium, com R$ 10.000 por mês. Gasto anual de R$ 120.000, patrimônio necessário de R$ 120.000 vezes 25, totalizando R$ 3 milhões. R$ 3 milhões para uma aposentadoria premium. Você entende agora por que é tão importante saber exatamente quanto você gasta hoje. Porque sem esse número, você está planejando no escuro. E deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você sabe quanto gasta por mês hoje? Tem esse controle? Anota todas as suas despesas? Escreve aí nos comentários. Eu quero saber se você tem esse controle financeiro ou está navegando sem bússola como a maioria das pessoas. Agora vamos falar dos erros que podem destruir completamente seu planejamento de aposentadoria. Presta muita atenção, porque esses erros são extremamente comuns e podem custar décadas de sua vida. Erro número 1. Não considerar a inflação no cálculo. Esse erro é devastador e muita gente comete, sem perceber. As pessoas fazem as contas com o dinheiro de hoje e esquecem completamente que R$ 3.000 daqui a 20 anos vão valer muito menos do que valem hoje. A inflação corrói o poder de compra silenciosamente. Deixa eu te dar um exemplo assustador. Com uma inflação média de apenas 5% ao ano, que é uma inflação relativamente controlada, em 20 anos você vai precisar de aproximadamente R$ 8.000 para ter o mesmo poder de compra que R$ 3.000 tem hoje. Triplicou! Por isso, a solução é sempre calcular em valores de hoje, o que chamamos de valor presente, e investir em ativos que protejam seu patrimônio da inflação. Os melhores são Tesouro IPCA+, que já vem indexado à inflação, fundos imobiliários que se beneficiam da inflação dos aluguéis e ações de boas empresas que conseguem repassar a inflação nos preços. Erro número 2. Subestimar completamente os gastos com saúde. Esse erro aqui é brutal e muita gente pega de surpresa na aposentadoria. A maioria das pessoas tem uma ilusão de que vai gastar menos na aposentadoria porque não vai ter mais despesas com trabalho, transporte para o trabalho, roupas profissionais e por aí vai. Mas a realidade é completamente diferente e muito mais cara. Vou listar os principais gastos que explodem na idade adulta. Plano de saúde fica caríssimo depois dos 60 anos, muitas vezes aumentando 200% ou 300%, remédios de uso contínuo, que vão se acumulando com o tempo, tratamentos diversos como fisioterapia, que se torna necessária, dentista, porque os problemas dentários se acumulam, possíveis cirurgias que ficam mais comuns e internações que podem acontecer. Tudo isso custa muito dinheiro. A solução realista é adicionar pelo menos 30% a mais no seu cálculo total para cobrir adequadamente as despesas com saúde. Erro número 3. Contar com a aposentadoria do INSS como sua base principal de renda. Olha, preciso ser muito sincero com você aqui. O INSS é uma ajuda, um complemento, não é e nunca foi uma solução completa para a aposentadoria.
Vou te mostrar os números reais. O teto do INSS hoje está em R$ 7.786,02. Mas atenção, a maioria esmagadora das pessoas recebe muito menos, entre 1 e 2 salários mínimos apenas. E tem mais. Com as reformas da Previdência que já aconteceram e as que ainda vão acontecer, as regras estão cada vez mais duras. Você precisa contribuir por mais tempo. E os benefícios estão ficando cada vez menores proporcionalmente. A solução inteligente é tratar o INSS como um bônus, uma renda extra que vai ajudar, mas nunca como sua aposentadoria principal. Você precisa construir seu próprio patrimônio e ser financeiramente independente. Essa é a única forma de ter verdadeira segurança. Agora vem a parte que todo mundo quer saber. Quanto você precisa guardar e investir por mês para chegar no seu objetivo? Isso vai depender de 3 fatores principais. Primeiro, quanto tempo ainda falta para você se aposentar. Segundo, quanto você já tem guardado e investido hoje. E terceiro, qual será a rentabilidade média dos seus investimentos ao longo do tempo. Vou te dar exemplos bem práticos com números reais para você se situar. Cenário número 1. Você tem 35 anos hoje e quer se aposentar aos 60, então são 25 anos pela frente para investir. Seu objetivo é acumular R$ 1.500.000. Considerando uma rentabilidade média de 8% ao ano acima da inflação, que é factível com bons investimentos, e você não tem absolutamente nada guardado hoje, começando do zero. Fazendo as contas, você precisaria investir aproximadamente R$ 1.650 por mês durante esses 25 anos. Parece pouco para juntar R$ 1,5 milhão, né? É o poder dos juros compostos. Cenário número 2. Você tem 45 anos e quer se aposentar aos 65. São 20 anos pela frente. Mesmo objetivo de R$ 1.500.000, mesma rentabilidade média de 8% ao ano acima da inflação, mas você já tem R$ 100.000 guardados, então tem uma base. Nesse caso, você precisaria investir aproximadamente R$ 1.950. Cenário número 3. Você tem 50 anos e quer se aposentar aos 65. Restam apenas 15 anos. Objetivo de R$ 1.500.000, rentabilidade de 8% ao ano, você já tem R$ 200.000 investidos. Você precisaria investir aproximadamente R$ 3.100. Percebe o padrão aqui? Quanto mais cedo você começa, menos você precisa guardar por mês. Quanto mais você espera, mais pesado fica. É literalmente o poder dos juros compostos trabalhando a seu favor ou contra você. E se você não consegue guardar esses valores que eu mostrei? Calma, nem tudo está perdido. Você tem 3 opções viáveis. Opção 1. Trabalhar por mais tempo antes de se aposentar. Cada ano adicional trabalhando é um ano a menos precisando viver do patrimônio acumulado e mais tempo para o dinheiro render. Opção 2. Ajustar e reduzir o custo de vida planejado para a aposentadoria. Talvez você não precise realmente de R$ 10.000 por mês. Talvez R$ 6.000 seja suficiente para viver bem. Opção 3. E essa deveria ser sempre sua maior prioridade. Aumentar sua renda hoje. Buscar formas de ganhar mais dinheiro para poder investir mais. Isso pode ser pedindo aumento, mudando de emprego, fazendo freelas, criando fontes de renda extra, empreendendo. Aumentar a renda é sempre melhor que apenas cortar gastos. Então, recapitulando tudo o que vimos nesse vídeo, primeiro, o valor que você precisa acumular depende exclusivamente do seu estilo de vida desejado. Não existe um número mágico universal. Segundo, use sempre a fórmula gasto mensal vezes 12 vezes 25, igual ao patrimônio necessário. Terceiro, evite a todo custo os 3 grandes erros. Esquecer de considerar a inflação no planejamento, subestimar drasticamente os gastos com saúde e depender exclusivamente do INSS. Quarto, quanto mais cedo você começar a investir, menos dinheiro por mês você vai precisar poupar. Quinto, se não consegue investir o valor ideal hoje, ajuste suas expectativas de gastos na aposentadoria ou planeje trabalhar por mais alguns anos. E agora chegou o momento mais importante de todo esse vídeo, partir para a ação, porque de nada adianta você saber tudo isso, ter toda essa informação valiosa, se você não fizer absolutamente nada com ela. Conhecimento sem ação é inútil. Então, aqui está seu dever de casa, seus próximos passos. Passo 1. Calcule com precisão quanto você gasta por mês hoje. Anota absolutamente tudo durante pelo menos 3 meses para ter uma média real. Passo 2. Decida quanto você quer e precisa gastar na aposentadoria. Seja realista, nem otimista demais, nem pessimista demais. Passo 3. Use a fórmula que eu te ensinei para descobrir exatamente quanto você precisa acumular. Passo 4.
Calcule quanto você precisa investir por mês a partir de hoje para chegar lá. Passo 5, e o mais importante, comece agora mesmo. Não espere o mês que vem, não espere ter mais dinheiro. Comece hoje, nem que seja com apenas R$ 100 por mês. O importante é dar o primeiro passo e criar o hábito. Se você assistiu até aqui, meus parabéns, de verdade. Você faz parte dos poucos que realmente se importam com o futuro financeiro. Agora eu quero saber de você, qual é o seu objetivo? Quanto você quer ter acumulado na aposentadoria? Com quantos anos quer se aposentar? Escreve tudo aí nos comentários. Vamos criar uma comunidade forte de pessoas comprometidas com a independência financeira. E já que você chegou até o final, me faz alguns favores. Primeiro, deixa aquele like nesse vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que precisam urgentemente dessa informação. Segundo, compartilhe esse vídeo com aquele amigo, familiar, colega de trabalho que precisa ouvir essas verdades. Terceiro, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa aquele sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos próximos vídeos dessa série, eu vou ensinar onde e como investir esse dinheiro da forma mais segura, mais rentável e mais inteligente possível. Vai ser uma série completa e detalhada sobre construção de patrimônio para a aposentadoria. E tem mais, se você realmente quer acelerar esse processo e fazer parte de um grupo comprometido, deixe um comentário escrevendo apenas "Quero aposentar". Assim eu vou saber exatamente quem está comprometido de verdade com essa jornada de independência financeira. Um grande abraço, muito sucesso na sua jornada e até o próximo vídeo, onde vamos continuar construindo o seu futuro financeiro. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, comente e ative o sininho para receber nossos vídeos.